mais uma vez em conversar sobre constelações. Muito interessante, porque essa semana eu tive uma constelação onde era uma constelação que tinha a ver não com o sistema familiar, mas ela tinha a ver com o aluguel de um imóvel, né? Era a proprietária, né? A proprietária com muito medo que o inquilino não pagasse o aluguel, e esse medo surgiu quando ela soube que eles eram ciganos. E eu perguntei, nada tinha havido antes? Ela disse, não, não tinha havido, mas o medo era um medo paralisante. E aí eu coloquei, então, no campo um representante para esse, como preconceito, né? Como essa ideia antecipada de que se eram ciganos, eles dariam problema, né? E é interessante que, às vezes, o constelado nem sempre entende um movimento do constelador. E esse movimento, ele visa que, uma vez esse preconceito incluído, isso olhado, destrava, de uma certa forma, o próprio constelado. Porque quando eu me coloco acima, ainda mais numa situação onde eu tenho um receio paralisante, né? Um medo paralisante de algo que ainda nem aconteceu, é muito importante que esse algo seja olhado. Então, quantas vezes os nossos preconceitos nos congelam a um ponto que a gente deixa de olhar ou deixa de mover-se em direção a uma solução? Sim, pode esse inquilino dar problema? Sim. E outro também poderia dar? Sim. Incomoda a gente olhar para um preconceito? Incomoda, porque nós não queremos ser pessoas preconceituosas. A gente acha muito feio no outro, né? Mas o que é o preconceito? Nada mais é do que um conceito antecipado, não é isso? Foi interessante porque na constelação, uma pessoa, quando olhou para o preconceito, ela falou, ele vem dos confins dos tempos, né? E todo aquele povo excluído por preconceito, e foram tantos ao longo da história, né? Tantos, todo ele, né? A ele é retirado a sua humanidade, o seu direito de ser humano, com qualidades e defeitos, né? E nós temos uma fama, né? Que é esse, que ao olhar do outro, né? É quando nos vê assim, com um preconceito. Então, se a gente for olhar, né? Qual é a fama do cigano? Qual é a fama do judeu? Qual é a fama do brasileiro? Qual é a fama do português ou do americano? Qual é a fama do indígena ou do africano, né? E quando a gente vai excluindo, e o Helg diz, quanto mais eu vou excluindo, mais pobre eu vou ficando. Pobre em quê? Na cultura, né? Pobre em várias coisas, em me construir, em me olhar com humanidade, em me olhar também com questões, né? Então, mesmo que isso incomode o cliente, eu como consteladora, eu não pude, né, não teria como fazer aquela constelação sem colocar o preconceito. Pode ter sido muito doloroso para a pessoa olhar, mas é muito importante. O Helg diz que quando eu me ponho acima, eu me desumanizo e eu perco a conexão. E quando eu me coloco abaixo, eu também me desumanizo e eu também perco a conexão com o outro. Que eu só me torno humano e me conecto com todos quando eu não me coloco acima e não me coloco abaixo. Todos esses julgamentos separam, gente. Todos esses julgamentos. Mas, ao mesmo tempo, somos fiéis à nossa história, às crenças do nosso sistema. E agora, de alguma forma, é que nós estamos descobrindo, olhando para tudo isso, né? Agora que a gente ouve falar em preconceito,
tantos preconceitos, né? Com os gays, né? Com os pretos ou com as mulheres, alguns sofrem mais que com outros, mas também existem preconceitos com os homens, né? Existem aquelas crenças, homem não presta, né? O homem trai, né? Então, eu vou deixar só essa reflexão. E se você puder, comente, bote o seu comentário. Qual é o teu preconceito? Você não quer vir olhar através de uma constelação? E quando os preconceitos são dentro do sistema familiar, que eu julgo o sistema do outro como menor, isso para os filhos é terrível, né? Porque ele fica dividido e ele vai repetir o que eu rejeito. E a próxima constelação, eu vou contar no outro vídeo, ela fala de preconceito também. Mas se eu for fazer nesse, vai ficar muito longo, tá bom? O convite é para você vir participar, porque a gente reflete, cresce, tem autoconhecimento, conhece pessoas, a gente trabalha sentimentos. Uma pessoa me falou, Célia, é tão bom, porque às vezes eu choro e eu tenho tanta dificuldade de chorar. Expressa a raiva, expressa o medo, a tristeza, expressa o amor, porque a constelação sempre encontra o amor escondido em algum lugar desse sistema. Então, se você ainda não participa de um grupo de constelação, corre e vem participar. Conhecer e participar é gratuito. Divulga. Eu chamo constelação de tecnologia de ponta. Eu digo que constelação veio para mudar o mundo. Ela, às vezes, é olhada com preconceito. Vocês já viram o olhar sobre a constelação? Ah, porque a constelação não é algo sério, porque não é ciência, né? Mas quando a gente conhece, ela não é ciência no sentido tradicional, mas ela traz o inconsciente, e ela tem toda uma base teórica. Bert Hellick tem mais de 103 livros escritos. Então, vem conhecer, vem participar, compartilha, vem pegar carona, porque quem está aqui está descobrindo muito sobre si mesmo e sobre o seu sistema familiar. Eu também estou dando uma formação, né? E se você quiser informações, me adiciona no WhatsApp e, e manda me perguntar que eu te digo direitinho. Também temos listas, né? Grupos de transmissão para receber os links. É só nos seguir aqui no YouTube, adicionar no WhatsApp e vem também, tá bom? Tudo de bom.